Só que ele não soma. Imagina que ele vai contribuir tendo saído à base de 2 sapatadas. Não, ele não agrega. Então ele se aquietou, né? E tem outros, são alguns deles. Mas essa gente, essa turma aqui, e muitos outros, são os que defendem com atos concretos a união das igrejas. Esse fulano aqui, eu vou apresentar amanhã isso. Esse é o rei da Arábia Saudita. Ele não é qualquer um. É o país onde mais se produz petróleo no mundo, tá? Sede do Islã. Ele é o guardião. Gente, esse cara é o guardião das 2. Tem 3 grandes mesquitas no mundo, as grandes. Ele é o guardião de 2 por ser o rei. Esse sujeito convocou todas as igrejas no ano passado. Em setembro, reuniram-se todas elas em Madrid para tratar da união das igrejas. Foi ele que convocou. O rei da Arábia Saudita, muçulmano. Vocês não precisam mais me perguntar, tá, os muçulmanos vão entrar nessa? Eles querem isso, certo? Dali tiraram várias conclusões, e uma delas foi a seguinte: a ONU precisa ajudar na união das igrejas. E a ONU já disse que sim, e já fez a reunião. Fundação Tony Blair para a Fé. Onde é que saiu isso aqui? É um noticiário muito curioso, Sapo. Esse está se envolvendo tempo integral. Buscar modos de cooperação. Participam políticos, pensadores, intelectuais, etc, para unir as igrejas todas. Vocês estão entendendo isso, né? Declaração de Madrid. Sim, aquela reunião que eu falei ali, está aqui a declaração de Madrid, que foi convocado pelo rei da Arábia Saudita. Pede à ONU que promova o diálogo entre as religiões, tá? Tony Blair diz que a religião é fundamental em política. Nova York, já foi feita a ONU já se reuniu, está aqui o relato, né, saiu, e a ONU vai agora ajudar intensamente para que as igrejas se reúnam, se unifiquem. Ministro de Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, não está naquele quadro anterior ali, propôs, foi no dia 27 de outubro do ano passado, a ONU que cria um conselho consultivo sobre a religião a fim de promover ao mundo a aliança das civilizações. Muitos políticos poderosos querem isso. Medvedev propõe Unesco como fórum interreligioso, e foi esse ano. Os soviéticos. Eu tenho que falar aqui uma coisinha. Irmãos, eu tenho na minha cabeça tanta informação que nós podemos ir até amanhã da manhã, mas prometo que não vai ser até amanhã da manhã. No início desse milênio, no início desse século ou dessa década, o Putin, estou numa resolução na Rússia, onde precisavam se recadastrar todas as igrejas. Ele quis tirar fora do cenário, lá na Rússia, a igreja católica, apostólica romana, e favorecer a ortodoxa. A igreja adventista conseguiu se cadastrar também, etc. A católica também, todos se cadastraram, porque quis tirar fora. Agora está apoiando. Mudou alguma coisa. Muito rápido. Aliás, eu acompanho, leio isso aqui todos os dias. Notícias que saem, eu recebo por dia do Zenit, notícias, etc. Irmãos, sabe quando começou a mudar, se tornar rápido mesmo? Com a eleição de Bento XVI. Até ali ia devagar. Agora é rápido. No dia seguinte, a eleição de Bento... Não, no dia da eleição de Bento XVI, os sinos dos judeus de Israel tocaram em homenagem à eleição de Bento XVI. Que era, antes disso, quem? O inquisidor. Mudou. 2 dias depois, 30 líderes judeus, 30 rabinos de vários lugares do mundo, inclusive o de Roma, foram se reunir com Bento XVI, recém-eleito, para tratar da união entre os católicos e os judeus, por iniciativa dos judeus. O que tem por trás dessa união, vocês sabem? Simples. Entre outras coisas, a principal é que os judeus, por lei nacional, guardam o sábado. Segunda coisa, muito importante, os judeus, segundo sempre se diz por aí, certo?
é que receberam o sábado, não é assim que se diz? A lei e o sábado, lá no Sinai, é assim que se diz, não é? Não é isso. Lá em Gênesis 2, 1-3 já tinha o sábado, etc. Mas enfim, os judeus é que receberam o sábado, eles é que receberam. Ora, se os judeus mudarem do sábado para o domingo, eles vão mudar. Quem são os adventistas que, segundo se diz assim, surgiram no cenário depois de 1854, ainda a defender o sábado? Com que força, com que moral? Irmãos, por trás de tudo isso está a questão da adoração e isolar aqueles que pregam a segunda vinda e a lei de Deus. Medvedev, já foi. Na época pós-moderna, Roma deve voltar a apropriar-se de sua alma mais profunda e de suas raízes civis e cristãs. Isso se chama, leiam, Idade Média, né? Reconciliação, nova estratégia, mas diálogo e anúncio. Esse é um documento que eu também tenho, uma encíclica. Veja o que ele diz. Diálogo é o que a Igreja Católica entende por trabalho missionário, que nós chamamos aqui assim, equivalente. Concílio reconhece abertamente a presença de valores positivos nas outras religiões, mas não são tudo. O concílio é consciente da necessidade da atividade missionária da Igreja para aperfeiçoar em Cristo esses elementos que se encontram nas outras religiões. Ou seja, a Igreja Romana, que tem toda a verdade, precisa trabalhar para que aqueles elementos de verdade que tem nas outras igrejas sejam utilizados para unir todas as igrejas. E aqueles elementos que não são verdadeiros sejam abandonados, como por exemplo no caso a guarda do sábado, etc. Não é? O anúncio é a comunicação da mensagem evangélica, já falei aqui. Paralelamente, todos são chamados ao destino comum, que é a plenitude da vida em Deus. Agora, entendam isso aqui. Diálogo e anúncio, encíclica, isso é um documento oficial. Com este objetivo, ou seja, uma conversão mais profunda de todos a Deus, para Deus, o diálogo interreligioso já possui seu próprio valor. Neste processo de conversão, pode nascer a decisão de deixar uma situação espiritual ou religiosa anterior, a fim de se dirigir para outra, que naturalmente é a Igreja de Roma. O que quer dizer isso? Vocês estão agora percebendo que tem duas coisas aqui: a globalização e a adoração. Elas aparecem. O diálogo, no mesmo documento, sincero supõe, por um lado, aceitar reciprocamente a existência das diferenças, temos que aceitar as diferenças, ou também as contradições, e pelo outro, respeitar a livre decisão que as pessoas tomam em conformidade com a própria consciência. Agora veja o que diz aqui. E todos os homens estão obrigados, essa palavra é forte, a procurar a verdade, sobretudo no que se refere a Deus e a sua igreja, e a abraçá-la e pô-la em prática, uma vez conhecida. Todos serão obrigados a participar da Eucaristia, a missa, enfim, esses pontos aí da tradição. Obrigados. Babilônia em reconstrução, ou não? Estamos concluindo, não é? A pergunta inicial, lembram? Isso é diálogo? No entanto, muitos serão acusados de não colaborar, né? Portanto, estamos chegando muito próximos. Muito próximos. Entendam isso que apresentei aqui como uma reação. Aquilo que a senhora White falou, que quando esta igreja começar a se levantar e pregar, vai ter a reação. Tá ou não está tendo? Ou é o que isso? Eu quero dizer o seguinte: se eu vier a falecer antes da volta de Cristo, será ou porque eu fiquei doente, ou porque aconteceu um acidente, ou outra coisa assim, mas não por idade. Tenho convicção de que